Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Nesse dia 23 de setembro de 2023, nesse sábado, dia de São Pio de Pietricina, viu? Seria o Padre Pio. Pedimos a Deus que abençoe e ilumine a todos nós. São Pio de Pietricina, que nasceu em 1887 e morreu em 1968, frade capuchino, recebeu os estigmas da paixão em 1918, que o acompanharam até o dia da sua morte. Eminente confessor e diretor espiritual, gozava de inúmeros dons e carismas extraordinários, atraindo imensa multidão de fiéis. Foi canonizado por São João Paulo II em 2002. E o evangelho que nós temos no dia de hoje é tirado de Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caíram sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que, olhando, não vejam e ouvindo, não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chega a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs paroquianos unidos na fé, atentos à palavra de Deus, aqui nos deparamos com essa parábola do semeador, que é muito conhecida, que já refletimos aqui algumas vezes, mas sempre nos traz algo novo. É importante que a palavra de Deus é algo que muda, né? Na Bíblia, quando Deus fala, a natureza muda, né? Faça-se a luz se fez, separou terra e água, céus e terra, cria vida em casais, criou o homem à imagem e semelhança, criou a Eva da costela de Adão, em pé de igualdade. Então, o que nós trazemos aqui? Nós trazemos a palavra de Deus, que é jogada. A palavra de Deus ela é jogada para todos os cantos, né? Hoje mais do que nunca, né? Mais do que nunca você tem programas e coisas sobre religião à torta e à direita. Os canais de televisão, na maioria das vezes à noite, são religiosos, né? E a quantidade de canais e programas e não sei o que, tudo do mundo religioso. A palavra de Deus vai sendo jogada para todos os lados. O problema é que terreno que é, viu? E o que se fala a respeito de Deus. Que às vezes a palavra não é de Deus. Às vezes a palavra é nossa mesmo. Às vezes a palavra é a vontade ou a vaidade do pregador que quer ser exemplo, quer ser o testemunho, quer ser aquilo que na verdade é função de Deus e não função nossa.
Por isso o desafio que é a gente se alimentar da palavra de Deus. Nós somos seres que vamos criando condições para ouvir a palavra de Deus. Há momentos na vida em que a vida ela tem um sentido, há momentos em que não, há momentos na vida em que a nossa história ela é mais fácil, há momentos que é mais difícil. Por isso que nós temos, a palavra de Deus está aí para todos os lados. E aí nós temos fases na vida, fases que nós somos na beira do caminho mesmo, né? O diabo leva com muita facilidade aquilo que a gente aprende de Deus. Há momentos em que nós somos muito superficiais mesmo, né? E aí não dá, não tem raiz, e aí a gente não se sustenta. Há momentos em que as preocupações, a riqueza, os prazeres da vida são mais importantes do que necessariamente a justiça, a honestidade, a palavra de Deus. E há momentos em que a palavra de Deus encontra o nosso coração como terra boa, viu? E aí os frutos vêm na perseverança. Viu? Note que nenhum dos outros tem perseverança, e no último tem. Então não é simplesmente uma palavra que chega e cai aqui no coração e eu começo a produzir frutos. É preciso perseverança nessa palavra para que ela possa produzir frutos. E o fruto é abundante, né? 100 por 1, né? Um semeador, ele esperava 10 por 1, era uma boa colheita. 10 por 1 já era uma excelente colheita. Não, aqui Jesus é abundante, né? 100 por 1, quer dizer, 10 vezes mais do que aquilo que alguém que semeava esperava colher. Viu? E esse coração, que é essa terra boa, ele precisa ser preparado para isso. Ele precisa, igual uma plantação aí, né? Tem que preparar a terra, tirar as pedras, ajeitar, organizar, fortalecer a terra para que a gente tenha um ambiente necessário e bom para produzir bons frutos, para que a gente possa plantar. E a palavra de Deus tem vida em si mesma, né? A semente tem vida em si mesma. Ela só precisa de um ambiente, de um tempo, um lugar, um espaço com certas características para se desenvolver e deixar a vida brotar, até o ponto de produzir frutos. E os frutos são sempre para alimentar o outro, não para alimentar a si mesmo. Por isso essa beleza da vida e essa grandeza de Deus e essa coisa bonita em que a gente vai percebendo que Deus está aí, vai dizendo para nós. Viu? E quem tiver ouvido, ouça, ou seja, faça discernimento, viu? Que você possa aprender a ouvir um pouco melhor. A gente ouve muito mal, né? A gente conversa muito mal, a gente vive com muita tensão desnecessária, a gente vive muito cansado, muito estressado, com muita preocupação, com muita coisa inútil na vida, mas a vida é assim, a gente não nasceu pronto, né? A gente vai se construindo. Quando a gente tem 20 anos, a gente não está preocupado com o cabelo branco, né? Ou com a falta dele, né? Quando a gente está com 50 anos, a gente não tem as preocupações mais de 20 anos, né? A gente não tem mais algumas preocupações que a gente tinha, né? Eu não quero mais tirar a carteira de motorista, né? Eu não quero mais fazer certas coisas que eu fazia. Eu não quero mais conhecer, sei lá, lugares novos que a gente queria conhecer antigamente. Mas a gente começa a pedir a Deus que nos dê a sabedoria necessária para que a gente tenha um coração que seja terra boa, em que a palavra de Deus, ao habitar aqui, nos ajude a viver um pouco melhor, nos ajude a dar passos mais seguros, nos ajude a acalmar um pouco, às vezes, o turbilhão de sentimentos e emoções que há dentro de cada um de nós, que existe dentro de cada um de nós, que nos ajude a acalmar a alma quando a vida se tornar ingrata, quando a história se tornar muito difícil, quando a convivência se tornar muito pesada. E que os momentos da vida em que eu fui beira do caminho, que eu estive nas pedras, que eu estive entre espinhos, que eles não sejam aquilo que predomina, mas o que predominar na minha vida seja necessariamente aquilo que é o que Deus espera. Que aquilo que Deus fala possa produzir algo na minha vida, dentro de mim e no meu coração. Então que Deus abençoe a todos nós, ilumine o nosso coração, nos fortaleça na fé. Um abraço e até mais.